Os trabalhadores franceses não desarmam contra o projeto de reforma do sistema de pensões do governo. França viveu mais um dia de greve generalizada. Euronews Noite, bem-vindo. Novo dia de protestos e greve em França. O braço de ferro entre sindicatos e o governo está para durar. Papa acaba com segredo pontifício para casos de abusos sexuais. Nova norma sublinha o dever geral de cooperar com a justiça. Pena de morte para o antigo presidente do Paquistão. Sentença de um julgamento à revelia. Musharraf está no Dubai. E a primeira capa do Super-Homem foi leiloada. Os trabalhadores franceses não desarmam contra o projeto de reforma do sistema de pensões. França viveu mais um dia de greve generalizada. São quase 2 semanas de protestos. O Natal e o Ano Novo estão ameaçados. Talvez se aguardasse uma maior mobilização de pessoas em Paris contra a reforma das pensões, mas a verdade é que com a greve dos transportes é cada vez mais difícil circular na capital francesa. Ainda assim foram milhares os que decidiram juntar-se ao protesto desta terça-feira, entre eles os principais sindicatos do país. A nossa mensagem é: ouçam a opinião pública, ouçam os grevistas, ouçam os manifestantes. Querem que a situação se resolva? Nós estamos de acordo. Cabe-vos voltar à estaca zero, ou seja, acabar com este projeto. E assim poderemos discutir, de facto, o melhoramento do sistema. Nós temos propostas, ninguém pode negá-lo. É projeto contra projeto. Pedimos soluções, nós temos-las, mas é preciso implementá-las. A greve nos transportes públicos está a pôr os cabelos em pé aos franceses que temem que as festas este ano estejam comprometidas devido às paralisações na empresa pública de caminhos de ferro francesa. Uma greve que leva milhares de pessoas a optarem pelo transporte individual. A entrada em Paris fazia-se esta terça-feira de manhã a conta-gotas, à frente do cortejo viaturas dos grevistas. Filas e filas de carros, horas e horas perdidas. Enquanto os hospitais recorreram à requisição civil para garantir os serviços mínimos, a Torre Eiffel fechou ao público esta terça-feira. Muitas escolas e outros serviços públicos estiveram encerrados. Ainda assim, nem todos. Há poucas aulas que não estão a funcionar, por isso é possível deixar algumas crianças, mas de qualquer forma apoiamos os professores em greve. Se a escola estivesse fechada também não era problema, organizávamos-nos entre os vizinhos. Os sindicatos do setor ferroviário pretendem manter a greve durante as férias do Natal, se o governo não ceder, isto apesar dos constrangimentos causados aos utilizadores. Resta saber quem ganha esta batalha e quanto tempo ela ainda durará. O Papa Francisco aboliu o segredo pontifício nos casos de violência sexual e abuso de menores. Decidiu também alterar a norma relativa ao crime de pornografia infantil, inserindo-o na esfera de delicta graviora, os crimes mais graves. Está levantado o sigilo pontifício nos casos de violência e abusos sexuais de clérigos sobre menores. Decisão do Papa Francisco, anunciada esta terça-feira. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, fez publicar 2 reescritos, documentos com valor de lei, sobre esta matéria. O crime de pornografia infantil mantém-se na categoria de delitos mais graves, mas abrange agora a posse e difusão de imagens pornográficas de menores de 18 anos, em vez de 14. Em relação ao segredo pontifício, o reescrito dá conta que a decisão foi tomada há quase 2 semanas pelo Papa, abrange denúncias, processos e decisões relativas aos crimes sexuais ou de violência sobre menores ou sobre pessoas vulneráveis dentro da Igreja Católica. A medida abrange vítimas e denunciantes. A vitória eleitoral reforçou as convicções de Boris Johnson em matéria de Brexit. O primeiro-ministro britânico fez saber a Bruxelas e ao seu governo que tenciona concluir, até ao final do próximo ano, a transição pós-Brexit, custe o que custar. Apenas reeleito, Boris Johnson deita mãos à obra. No dia em que o Parlamento recomeça a nova legislatura, o primeiro-ministro reuniu com o seu Conselho de Ministros. Johnson está mais determinado do que nunca a impedir a extensão do período de transição do Brexit. Galvanizado pela vitória incontestável, o primeiro-ministro afirmou:
Os eleitores deste país mudaram este governo e o nosso partido para melhor. E devemos retribuir a sua confiança agora, trabalhando para mudar o nosso país para melhor. E não devemos ter absolutamente nenhum problema em dizer que somos um governo popular. Isto é, um governo do povo. E vamos trabalhar para cumprir as prioridades do povo britânico. As prioridades são para o chefe do governo cumprir o Brexit, custe o que custar, até ao final de 2020. Foi essa a mensagem que passou para Bruxelas e tenciona apresentar uma proposta de lei que impeça o Parlamento britânico de ditar extensões do prazo. Em uníssono, o Parlamento Europeu pediu a demissão do primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, por alegado envolvimento do seu governo na morte da jornalista de investigação Daphne Caruana Galizia, em 2017. Entre os eurodeputados é habitual reinar a discórdia, mas esta terça-feira o Parlamento Europeu falou a uma só voz para apelar à demissão do primeiro-ministro de Malta. Primeiro-ministro Muscat, se o seu governo está envolvido num assassinato, que mais nos resta saber? Deve demitir-se. Joseph Muscat, que chegou ao poder em 2013, aos 39 anos de idade, disse que só abandonaria o cargo no final de janeiro. Mas a população não concorda. Muitos desconfiam de ligações entre o primeiro-ministro e a jornalista assassinada Daphne Caruana Galizia. Queremos que o mundo saiba que não somos iguais a Joseph Muscat e aos criminosos que ele emprega. Quando o mundo olha para Malta, deve ver o nosso rosto, as pessoas a mostrarem o seu descontentamento. O primeiro-ministro de Malta não marcou presença no Parlamento Europeu, mas os membros do seu partido, o Partido Trabalhista, prometeram levar as mensagens e implementar reformas na área do Estado de Direito. Estou aqui para falar em nome de um país que ouviu, que está aberto a recomendações e mudanças e, sim, para responder a todos os que acham conveniente prejudicar Malta e os malteses neste momento. Esta quarta-feira, os eurodeputados votam uma resolução na qual pedem à Comissão Europeia para iniciar um diálogo sobre Estado de Direito com o governo de Malta. A presidenta da Estónia, Kersti Kaljulaid, apresentou um pedido de desculpas formal ao homólogo finlandês Sauli Niinisto, depois do ministro do Interior estónio ter criticado a nomeação da jovem primeira-ministra da Finlândia. A Estónia pediu desculpas à Finlândia depois de o seu ministro do Interior ter ridicularizado a primeira-ministra do país. Marta Elma disse que provocava arrepios que uma vendedora chegasse a chefe de governo. Essa frase específica sobre a primeira-ministra finlandesa, que vocês interpretaram como humilhante, eu, na verdade, interpretei como elogiosa, como reconhecimento de que alguém pode ascender de uma posição social baixa ao topo da política. O ministro do Interior da Estónia é o líder do partido da extrema-direita, a ECRA. O primeiro-ministro negou ter pedido que se demitira. Certamente que eu não posso dizer que o comentário na rádio, e eu apenas li o que se escreveu, se tinha tratado de um reconhecimento. Mas o Marte explicou e disse ter-se tratado de um mal-entendido e pediu desculpas. Por isso, podemos pôr uma pedra sobre este assunto. A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, cresceu no seio de uma família desfavorecida e trabalhou como caixa antes de entrar para a universidade e empreender uma carreira política. Angela Merkel voltou a defender a importação de mão de obra qualificada de fora da União Europeia. A chanceler salientou, no entanto, que a prioridade é reforçar a formação dos alemães, apesar disso não ser suficiente. A Alemanha está à procura de trabalhadores qualificados fora da União Europeia. Aprovada este ano, a Lei de Imigração de Mão de Obra Especializada entra em vigor a 1 de março do próximo ano. Procura facilitar a entrada na Alemanha de profissionais de países não pertencentes ao Bloco Europeu.
Na segunda-feira, numa reunião em Berlim, a chanceler alemã disse que a prioridade seria reforçar a formação dos alemães, mas que isso não chega. Temos falta de trabalhadores qualificados e, portanto, temos interesse em contratá-los. Para isso, precisamos de processos que sejam razoáveis e que tornem claro que a Alemanha está interessada em pessoas que façam determinados trabalhos que mais ninguém faz. É muito importante ser bastante claro para nós que se as pessoas vão mudar-se para cá e algumas de países distantes, que elas se sintam em casa na Alemanha após um certo período de tempo e que se sintam integradas no sistema social, não só da empresa, mas também da comunidade da área em que vivem. Entre os países onde a Alemanha pensa contratar estão o Brasil, a Índia e o Vietnã. E as áreas profissionais vão da enfermagem à informática. A extrema-direita defende que o foco deveria ser evitar que profissionais qualificados saiam da Alemanha. Pena de morte para Pervez Musharraf, presidente do Paquistão entre 2001 e 2008. O jornal foi condenado à revelia por alta traição e subversão da Constituição ao declarar a lei marcial em 2007. Musharraf sempre alegou ter defendido o país. O exército já reagiu, critica a sentença contra o antigo líder e diz haver um grande descontentamento nas fileiras. Um tribunal especial para crimes de terrorismo condenou Pervez Musharraf, antigo presidente do Paquistão, à pena de morte. Em causa a decisão de suspender a Constituição em 2007, prolongando o mandato na presidência. Uma medida que lhe vale agora a condenação por alta traição, pendente desde 2013. A queixa de 2013 não tinha suporte legal. Não foi aprovada pelo governo, nem por outra instância. Foi fabricada, foi instituída, ou qualquer outra palavra que queira usar, falsamente, ilegalmente e com má intenção e por interesse. O antigo chefe de Estado paquistanês de 76 anos está no Dubai desde 2016, uma viagem autorizada por razões médicas, mas que resultou num exílio não assumido. No Paquistão já se fala numa decisão histórica. É uma decisão única na história do Paquistão, onde pela primeira vez um ditador militar foi punido pelo tribunal de acordo com a lei e com a Constituição. A decisão peca por tardia, porque a Constituição foi violada pelo menos 4 ou 5 vezes na história do Paquistão. A defesa pode agora recorrer da sentença para o Supremo Tribunal. O antigo general enfrenta ainda outras acusações, como a de não ter protegido a vida da antiga primeira-ministra Benazir Bhutto, assassinada em 2007. E a primeira capa do Super-Homem foi vendida por quase $200 mil num leilão em Los Angeles. É a mais cara capa de super-herói de sempre. A primeira capa, usada por Christopher Reeves no primeiro filme do Super-Homem em 1978, foi vendida por $193.750 num leilão realizado pela Julian's Auctions em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante as filmagens, Reeves usou 6 exemplares da famosa capa vermelha, com o icónico S em amarelo. Para além do famoso acessório do Super-Homem, o leilão da Julian's incluiu outros adereços que passaram pelo grande ecrã, como as máscaras do demónio de Buffy, a caçadora de vampiros, ou de Ben Grimm, o Coisa dos Quatro Fantásticos, bem como objetos que marcaram a história de Hollywood, como malas de filmagens de Jerry Lewis ou a Playboy com Marilyn Monroe na capa e assinada por Hugh Hefner, vendida por mais de $7.500. E ao final de mais um Euronews Noite, obrigado por estar connosco. Até breve.